Quero falar um pouco sobre o homem manifestar essa qualidade de ser fiel à aliança, ser fiel ao compromisso com Deus. Amém? O texto base vai ser Salmo 103, 17. Tá bom, meus irmãos? Todos nós aqui um dia já sofremos muito, meus irmãos. Todos nós que estamos aqui, na nossa caminhada, nós passamos por muitas angústias e sofrimentos, porque essa qualidade de ser fiel ou estava distante de nós, ou de alguém que nós nos relacionamos. Pode ter certeza disso, na sua caminhada de vida. Você se frustrou, você se magoou, você se machucou muito, porque ou faltou essa qualidade na sua vida, ou você não viu essa qualidade presente naquela pessoa que estava do teu lado, que deveria ser fiel com você, que deveria ter honrado a aliança contigo, né? E por um motivo você se feriu, se machucou, mas tenho certeza que a oportunidade que Deus nos dá hoje de conhecer um pouco mais sobre esse dom, essa bondade de ser fiel à aliança, amém? Por que eu quero falar isso, meus irmãos? Porque se você desenvolver essa qualidade de ser fiel com Deus, e se isso estiver presente na sua vida, todas as outras coisas ao seu redor vão ser impactadas pela fidelidade de Deus com a sua vida. Então tudo que passa por prosperidade de alma e de vida, passa através da revelação e do poder de ser fiel, tá bom? Se um homem ou uma mulher forem infiéis no seu compromisso, nos seus princípios, nos seus valores a Deus, certamente essa pessoa vai destruir tudo ao seu redor. Vai destruir família, vai perder filhos, vai perder a criação dos seus filhos. Muitas coisas vão passar na sua mão. Por quê? Porque vai lhe faltar o poder de ser fiel a Deus. Então, tenho certeza que hoje Deus vai nos ajudar a sair daqui com esse revestimento de fidelidade no coração e na vida, para a caminhada, tá bom, meus irmãos? Salmo 103, 17 fala assim, ó: mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade, amém? Não tem fim a misericórdia de Deus, tá bom, irmãos? Sobre quem? Sobre o que os temem. Então veja bem, a misericórdia do Senhor, ela é confirmada na aliança até o fim, sobre aquele que conhece o nome do Senhor e teme o seu nome, que tem reverência sobre o seu nome. Sobre esses é que a misericórdia é de eternidade. Aqui é um detalhe. A misericórdia de Deus não está sobre a terra toda. E isso é sempre um escândalo quando eu falo isso, porque as pessoas ficam: mas como assim, Jefferson? A misericórdia de Deus não está sobre o mundo todo? Não, não está. Eu vou mostrar aqui para vocês que na aliança Deus tem um compromisso com aqueles que temem o seu nome, tá bom? Como aqui está escrito, ó: e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ó, geração alcançada, tá bom? Se você entender o que é o temor do Senhor e você perseverar no temor do Senhor, Ele está dizendo que essa aliança que Deus vai fazer contigo vai alcançar o teu filho, vai alcançar a tua filha, a tua descendência, tua neta. Todo mundo vai desfrutar dessa bondade. Olha que importante você entender isso hoje, tá bom? Para com os que guardam a sua aliança, outro detalhe. Então, para os que temem, a misericórdia o assiste. E para aqueles que guardam, aí ó, guardar a aliança. Então você tem que sair daqui guardando o que você está sendo ministrado, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, não deixa isso sair do teu coração não, tá? E para com aqueles que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Tá vendo aqui, irmãos? Então vamos lá. Temer o nome do Senhor, guardar a sua aliança, se lembrar da sua palavra e colocar em prática a sua palavra. Olha aqui. Aqui você vai gerar fidelidade devida ao Senhor, tá bom? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, amém? Até aqui, tá bom? Amados, aliança, quando nós falamos de aliança, nós falamos do quê? De duas partes que entram em acordo. Elas comparecem, né, para fazer um acordo mútuo de responsabilidades e deveres. Então, quando você participa de uma aliança, de um relacionamento, de um casamento, quando você participa de um voto, que você vai na sua empresa, você faz as suas entrevistas de emprego, você diz lá: olha, o cara te pergunta, né? Você só fala coisa boa, né? Quero saber como é que é o seu histórico. Você fala isso, esse, aquilo, outro, você conta lá a tua vantagem. Amém. Então você vai ter que ser fiel ao que você falou. Você vai ter que sustentar aquilo que foi dito, né? Então você vai ter que honrar as suas palavras, entende? Então a aliança é isso. É um compromisso, é uma aliança que é feita entre as partes, onde essas partes... Desculpa, dá licença, Mate. Essa semana vocês sabem que... Não, pior é... Amém. Então, nós sabemos que numa aliança,
as partes, elas estão envolvidas fazendo juramentos e votos para cumprir uma finalidade em comum, correto? Então nós entramos num acordo com um objetivo comum. Esse foi o objetivo de Deus, revelar a sua aliança e a sua fidelidade. Vocês sabem, né? A aliança de Deus com Adão, quando Adão transgride e ele comete o primeiro pecado, em Gênesis 1, o Senhor ali diz que foi necessário que o animal fosse morto, né? Por quê? Porque após a transgressão, eles viram que eles estavam o quê? Nus, estavam envergonhados de Deus, de ter relacionamento com Deus. Então, nessa primeira aliança que Deus faz com Adão, ele já apresenta ali uma mensagem, que um animal foi morto para que com a pele do animal fosse coberta a nudez deles, na verdade, as partes íntimas. Eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal, né? Então eles romperam a aliança com Deus, e Deus, para poder renovar essa aliança com eles, mostrou que um animal deveria ser morto, ou seja, um sangue inocente deveria ser derramado para que a culpa não caísse sobre aquele que transgrediu. Então é assim. Muitas vezes aqui nós andamos errantes uma vida toda. Nós andamos cometendo erros e transgressões. E Deus está mostrando aqui na sua aliança que foi necessário um justo morrer por todos os injustos que estão aqui. Todos nós injustos. A nossa prática, para que nós venhamos a honrar o sangue da aliança e entender essa fidelidade de Deus, o Senhor começa a trazer desde Gênesis, mostrando as alianças que ele vem feito ao longo da história. Tá bom? Nós sabemos que após a aliança que Deus fez com Adão, Adão e Eva tiveram filhos. Aqui um pouco sobre a descendência. Sabemos que nasceu Caim e Abel, do mesmo ventre. Quem entende aqui, quem lembra disso? Tá bom? Caim e Abel, tá? João vai escrever dizendo que Caim era do maligno. Interessante isso. Quer dizer, do mesmo ventre de Eva nasceu um Abel que agradou a Deus com as suas ofertas, na sua aliança, e um que desagradou a Deus. Então nasceu aqui duas sementes na terra. Caim diz que era do maligno, ele matou o seu irmão. Ele cometeu um homicídio, ele assassinou, né? Por que ele assassinou, irmãos? Porque Caim era do maligno. Por isso que ele assassinou. A essência dele, a natureza dele era má, desde pequeno, né? Então, aqui diz que em Gênesis 6, não precisa abrir não, tá bom? Depois de Adão, vem Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, até que Noé gera Sem, Cão e Jafé, tá bom? E dele se povoou toda a terra. Eu quero mostrar um fato aqui interessante. Em Gênesis 6, diz que foram se multiplicando os homens na terra, correto? Depois que ocorre, né, de Caim e Abel, Caim ser expulso, a terra vai começando a ser povoada, correto? E Deus está registrando aqui, em Gênesis 6, que foram se multiplicando os homens na terra, e com isso a corrupção e a maldade foi o quê? Se espalhando. Então quer dizer que através dessa semente de Caim, porque ele era do maligno e ele foi expulso, ele que ensinou a prática má ao homem. Então o homem foi se multiplicando e foi se corrompendo a ponto de Deus dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Olha o que Deus falando. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, o coração do homem mau. Então Deus viu isso, né? Olha o que ele fala. Mas sobre Noé achou graça diante do Senhor, em meio àquela geração toda. Entende? Então havia ali uma pessoa que Deus viu na terra que iria honrar a aliança, iria ser fiel a ele. Entende? E ele fala assim: Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Olha a qualidade de Noé. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aí, interessante, né? Esse andar com Deus, né? E diz o Senhor assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, correto? Para consumir toda a carne e todo o fôlego de vida. Porém estabelecerei a minha aliança contigo, falando para Noé: entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos. Assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Então o que? Noé foi o que? Obediente, correto? Então Noé foi obediente ao que? A visão que ele recebeu de Deus, correto? De construir o que? A arca, para que a família dele fosse abrigada, não só a família dele, mas também filho dos filhos e as esposas, né? Então aqui diz aqui, eu não lembro agora quantos eram na arca, se eram 7, não lembro agora a família, o número exato, me fugiu aqui a cabeça, quantos eram na arca com Noé.
Bom, mais à frente, para poder a gente avançar na linha do tempo, depois que Deus faz a aliança com Noé, e você sabe que teve o dilúvio, e Deus extermina a terra toda, o quê? O dilúvio serviu como o quê? Sinal do julgamento, correto? Deus julgou as obras dos homens na terra porque eram más. Então Deus disse que o meu espírito não vai habitar mais com o homem. Todo desígnio do coração do homem é mau, né? Então ele vai, faz uma aliança com Noé, as águas descem, Noé sai da arca, né? E Deus vai se revelando a Noé na sua aliança. Mais à frente, passado tempo depois, muito tempo depois, o Senhor vai entrar em aliança com Abrão, tá? E aqui que é o ponto principal. Eu só fiz essa introdução para você entender o ponto principal da aliança, tá bom? Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, correto? E grande pavor e cerradas trevas o acometeram, né? Então Noé, ele adormece para que Deus faça aliança por ele. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Isso Deus falando para Abraão, tá bom, irmãos? Ó, a tua descendência, Abraão, que eu vou gerar de você, ela vai ser peregrina em terra alheia. Qual era essa terra? Não era no Egito? Lembra? Vocês estão lembrados, né? Amém. Olha, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Então Deus está dizendo que a partir de Abraão, a descendência de Abraão iria ser escrava no Egito. É isso que Deus está falando, tá bom? E será afligida por 400 anos. Aqui é o ponto principal. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: Deus, para executar o juízo dele na terra, muito tempo depois, ele diz que uma nação egípcia, né, iria dominar sobre homens, iria escravizar essas pessoas durante 400 anos. Mas Deus está dizendo o seguinte: olha, é necessário que isso aconteça. Por quê? Qual é a intenção do coração de Deus, irmão? Qual era? Julgar a nação ímpia. Sim ou não? Sim. Era isso. Então eu vou permitir que isso aconteça. Vocês vão descer o Egito depois de uma grande fome que vai ocorrer na terra. Tá bom? Eles descem lá, Abraão entra, né, com Sara, com Ló, todo mundo entra. Eles entram na terra lá e começam a se multiplicar. Tá bom? Então assim, qual é o entendimento básico que você tem que entender? Deus tinha um propósito no coração dele. Eu preciso julgar essas pessoas que estão no Egito. Por que julgar eles, irmãos? Porque eles cometiam que tipo de culto? Era o culto verdadeiro a Deus? Pagão. Não, né? Era um culto pagão, não é verdade? O que os deuses do Egito pediam? Sacrifícios de crianças, imoralidades sexuais, cultos regados a muita bebida, a embriaguez, a sexo explícito e outras coisas mais. Eles, na verdade, ensinavam práticas a deuses estranhos, deuses feitos por mãos de homens, para que toda uma nação não conhecesse o Deus único e verdadeiro. Vocês conseguem entender aqui? Até aqui? Conseguem entender? Então Deus tinha que fazer como ele é justo. E ele precisa julgar essas pessoas. Os justos estão cometendo mal. Eu vou julgar a obra dessas pessoas. E o que Deus está fazendo na nossa geração? Deus enviou o quê? A igreja, correto? A igreja hoje está no mundo, correto? O Egito não representa o mundo, irmãos? O Egito que nós estamos? Nós não estamos construindo com o nosso próprio trabalho, com o nosso trabalho forçado, pagando juros, pagando impostos, você não sai de casa, né? Trabalha com só 6 meses de imposto que você paga no ano. Não é verdade? Você está construindo esse Egito aí, esse sistema, ele é erguido com o teu suor do teu trabalho. Entendeu? Deus tem que fazer justiça também. Ele vai julgar o mundo e os homens ímpios desse mundo. Tá bom? Bom, avançando aqui no entendimento, Deuteronômio 32 fala sobre o seguinte: antes do povo entrar no Egito, esse povo, nas campinas ali do Jordão, Deuteronômio significa a recitação da lei novamente, tá bom? É repetição da lei. Então Deus ensina um cântico. Em Deuteronômio 32, para que os filhos de Israel se lembrassem de quem é o Senhor e não se esquecessem dele, né? Porque tem isso, tá bom, irmãos? No meio do povo de Israel, daquela nação toda que saiu, muitos o quê? Se rebelaram contra o governo de Deus. Muitos viraram o quê? Idólatras. Muitos não honraram a aliança com o Senhor. Então, para que antes que isso ocorresse, o juízo, ele em Deuteronômio, o Senhor ensina um cântico, Deuteronômio 32, você vai ver o cântico chamado Cântico de Moisés, tá bom? E nesse cântico, era para ser cantado por todas as tribos, durante as gerações, para que eles se lembrassem dos feitos que o Senhor fez na libertação, tirando eles do Egito e levando eles para a terra prometida, tá bom?
Então, é para que de igual modo também você se lembre disso, tá? Bom, o Deuteronômio 32, versículo... Eu não anotei o versículo. 32. Cântico de Moisés. Vamos lá. Eu vou caminhar aqui, daqui a pouco eu acho. Bom, dentro do Deuteronômio 32, você vê aqui algumas frases desse louvor, desse cântico, né? Uma delas, no versículo 20, ali no 18, viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação. Então, assim, aqui eles estão cantando, dizendo que o Senhor desprezou parte do povo. Eles cantavam isso. Quer dizer, no meio do cântico, eles cantavam assim: viu o Senhor e os desprezou por causa da provocação. Eles tinham que lembrar disso. Olha, alguns dos nossos irmãos, alguns do povo de Israel, Deus desprezou eles cantavam isso, eles tinham que lembrar. Você está entendendo? Sim. Cara, vamos cantar isso aí, lembra que o Senhor desprezou um povo? Você lembra que ele fez isso? Canta aí, irmão, fixa isso na tua cabeça, que Deus despreza mesmo, tá? Bom, aí vai cantando, tá? E disse: esconderei deles o rosto. Deus falando: vou esconder o rosto de certo grupo de pessoas, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade. Versículo 20. É assustador isso, sabe disso? É assustador, né? Deus está dizendo que no meio do povo que ele tirou do Egito tinha uma raça de gente que era perversa, irmão. Uma raça de gente que só ensinava os outros irmãos a tropeçarem. Ao invés de colaborar, de ajudar, seguir o Deus de Israel, eles já ficavam lançando tropeço. Não é assim não, vem cá, pô. Vamos conhecer esse Deus aqui, vamos cometer esse pecadinho aqui, vem cá. Ensinar a imoralidade para as pessoas. E Deus fez esse cântico, quem ensinou aqui foi Deus, tá? Cântico de Moisés. Depois você pode ler o 32 completo, eu estou só fazendo um resumo, tá bom? Bom, eu queria que você entendesse esse cântico, por quê? Ele vem cantando assim, versículo 39, 39. Veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eles cantavam isso. Lembre-se de que não há Deus na terra como eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Lembrem-se disso, cantem isso sempre. Nós louvamos aqui, adoramos a Deus, nós reforçamos isso na aliança, através dos nossos louvores. Nós sabemos quem Deus é. Ele nos resgatou, Ele nos sustentou. É Ele quem é o nosso Deus perdoador, entende? E ele vai mais à frente aqui, no cântico, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu vou só um momentinho pausar aqui, porque realmente eu preciso achar esse versículo. Aleluia. Preciso mesmo. Glória a Deus. Só um momentinho. Preciso achar esse versículo, porque eu não estou achando aqui. Santo. Achei. É 32:4. Aleluia. 32:4. Olha o que fazia parte do canto. Do cântico deles, que eles aprenderam. Olha o cântico deles no versículo 3. Porque proclamei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Olha o que eles cantavam. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Repita comigo. Porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. E dele não há injustiça. Então quer dizer que todos os caminhos de Deus são justiça? São juízo? Isso. Na terra, Deus está operando o juízo dele sobre as nações. Deus está... Porque todos os caminhos, tudo que Deus realiza na terra é juízo. Tudo que Deus realiza na terra, porque todos os seus caminhos são de juízo. Porque Deus é fidelidade. Então, o que Deus está executando na terra? Deus está vindo sobre toda a terra, ensinando alguns a fidelidade do seu nome, e a outros estão sendo sentenciados por isso, por não guardar a fidelidade. Você vai ficar com qual lado? De que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado que guarda a fidelidade da aliança, ou você vai ficar do lado daqueles que vão receber o juízo do Senhor? Aleluia. Entende? Então é importante que você entenda isso, porque Deus quer fazer uma aliança com todos nós, e uma aliança que consiste nas bênçãos e nas promessas que Ele mesmo fez aqui na Escritura, de tudo que Ele vai derramar sobre nós. Amém? Amém.
Então vamos seguir aqui, meus irmãos, para nós não nos estendermos. Você vê ali em Juízes 2, por favor. Juízes é o livro que foi escrito depois que Josué, que foi o sucessor de Moisés, para alguns irmãos que não vejam, meu irmão daqui não conhece. Então, quando o povo de Deus entra na terra prometida através de Josué e Caleb, depois que Josué falece, Deus vai constituir ali juízes, homens que iriam governar a nação, homens sábios, anciões, homens de conselho, homens valorosos, íntegros, homens justos. Essas pessoas eram um exemplo para todo o povo, entende? E aqui em Juízes está registrado o seguinte, Juízes 2, tá bom? Aqui depois da morte de Josué, em Juízes 2, está lá, versículo 20, Juízes, capítulo 2, versículo 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança. Então, mais um sinal aqui, amados, quem eram esses aqui que transgrediu a aliança do Senhor? Não eram os rebeldes? Eles eram povo de Deus? A gente não sabe se ali houve arrependimento para aqueles que estavam transgredindo. Mas o que ele está dizendo aqui, o texto, está ensinando que homens ímpios no meio da congregação transgrediam a aliança, eles não eram fiéis, eles não sustentavam isso na vida deles, entende? E Deus se irou com isso. Ele vai dizer aqui no versículo 20, esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Aí, a dificuldade de ouvir a mensagem, tem dificuldade de ouvir a pregação do Evangelho, entende? Aí ele vai continuando aqui o seguinte, olha, versículo 21, vamos lá. Também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. O que significa isso? Quando Josué entrou na terra prometida, ele não conseguiu expulsar todos os inimigos. Existiam povos que estavam lá antes deles, correto? Os jebuseus, os amorreus, o eteu, o eveu, eram todos povos pagãos, eram povos ímpios. Eles não participavam da aliança, sacrificavam crianças no seu culto. Você imagina isso? Você imagina isso, um Deus pedir um sacrifício de uma criança? Você tem que fazer o teu filho morrer, verter o sangue do seu filho, para você honrar o Deus, que eles dizem, entre aspas, né? Para que você recebesse bênçãos, prosperidade, chuva. Eles dependiam, né, da chuva para tudo, da colheita. Então, esses deuses aqui, desses povos, pediam, dá sua filha aqui para poder ser levada ali para ser prostituta cultural. Eles pediam isso, era um tipo de nação que estava lá na terra. Por isso que Deus enviou o povo de Israel. Deus enviou o povo de Israel como espada. Deus não faz isso com a igreja no dia de hoje? Amém. Só que você não vai ver essa mensagem desse jeito que eu não estou pregando, né? Você só vai ouvir, Deus te abençoa, Deus te ama, vem cá, Jesus cuticute, entendeu? Mas esse Deus que faz isso na terra é a pregação dos últimos dias. Aí vai haver uma igreja que vai estar anunciando esse conserto com as nações, ok? A igreja verdadeira, irmã, ela vai estar pregando o conserto, o arrependimento o tempo todo. E ela vai ser perseguida por isso, tá? Como os profetas foram. Eles gostavam dos profetas, irmãos. O que eles faziam com Jeremias? Prende esse cara, joga no calabouço, esse profeta chorão aí. Pega Ezequiel, some com ele daqui, entendeu? Eles não queriam ouvir a mensagem verdadeira. Eles queriam ouvir a mensagem da bênção. Não, é certo como vive o Senhor que Ele vai prosperar a vida de vocês. Não vai acontecer guerra, não. Deus não vai trazer juízo sobre essa nação, não. Deus vai trazer bênção sobre você. Era só a profetizando bênção. Você já conhece? Você já viu isso por aí? Eu já vi algumas coisas, já vi muita coisa. Eu já vi só profetizar bênção, só vitória. Uma palavra dessa que eu estou pregando aqui, se eu vou na igreja com 3.000 pessoas, eu saio de lá, não taca pedra na minha cabeça. O que esse maluco está falando aí? Juízo aqui, de Deus separar um povo no meio de um povo. Esse cara aí não pode falar isso aqui não, rapaz. Entendeu? Você tem que falar de bênção, só de prosperidade. Eu estou falando isso aqui porque Deus tem um propósito. A mensagem que Deus trouxe sobre essa aliança é para que no teu coração esteja firmado essa aliança sua com Deus, tá bom? Prosseguindo, versículo 22. Para por elas pôr Israel à prova. Então quer dizer, irmãos, olha aqui, presta atenção. Deus disse, eu não vou expulsar essas nações ímpias, veja bem.
em volta de Israel. Eu não vou expulsar. Deus falou isso, não foi o homem. Foi Deus que falou, eu não vou expulsar essas nações. Eu vou deixar essas nações ímpias lá para provar Israel. Deus seria mal por isso, irmão? Não. Por que Deus deixa nações ímpias em volta de Israel? Para provar Israel. Porque haviam aqueles que não eram do Senhor que estavam em Israel. Aqueles que estavam em Israel e que não eram de Deus, iriam ser tentados a viver com procedimento mundano, entende? Eles iam deixar o Deus verdadeiro, eles iam cultuar outros deuses. Eles iam se aliançar com o mundo. Eles iam experimentar os prazeres da carne. Você está entendendo? Por isso que Deus deixou nações ímpias em volta de Israel, para provar eles todo dia, durante todo o tempo. E se você estudar a história de Israel, quantas vezes Israel foi destruído, irmão? Por conta disso, do seu pecado. Quantas vezes Israel foi destruído? Porque não conseguiam sustentar a aliança. Se esqueciam do Senhor. Quantas vezes, meu irmão? Então, ele fala aqui, para pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações. Quem foi que deixou ficar, irmãos? Senhor. É o Senhor que deixou, irmão. Nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, se você transportar para os dias de hoje, Deus tem um povo na terra, sim ou não? Tem. Sim. Tem uma igreja que Ele escolheu. Essa igreja fiel vai honrar Ele, vai honrar a aliança, vai honrar a sua santidade. Só que no meio dessa igreja, vai haver aqueles que vão andar no meio da igreja e vão querer continuar vivendo a vida de qualquer jeito. Você está entendendo? E Deus permite isso. Eu vou deixar no mundo também aí essas falsas vozes aí, esses falsos pregadores do Evangelho, pregadores da prosperidade, dos ministérios gigantescos, entendeu? Dos novos começos e coisa e tal, vocês conhecem por aí, entende? Eles não vão profetizar a bênção. Essa galera só vai querer andar no meio desse povo, entendeu? Porque eles querem comer do bom e do melhor, entende? Eles querem viver bem, regaladamente, entende? Então, assim, nos dias de hoje Deus faz isso também. Deus deixa ministérios falsos no meio do que nós conhecemos aqui como mundo, nação, da nossa sociedade. E essas falsas vozes atraem aqueles que são falsos, entendeu? Por quê? Os semelhantes é que se atraem. Entende? Mentiroso anda com mentiroso, não é isso? Prostituta anda com prostituta, né? Não é isso? O beberrão anda com beberrão, não é isso? Não é isso? Santo anda com santo, né? Amém. Filho de Deus anda com filho de Deus. Aqueles que querem honrar Deus, andam com aqueles que querem honrar Deus. Pô, se você quer honrar Deus, eu vou andar contigo. Você quer dizer que é incompatível você querer honrar Deus e ter uma pessoa, um cônjuge, alguém, um amigo, uma pessoa que quer andar de modo devasso e você andar com ele? Não vai ser possível. Entende? Ou então você vai querer viver de maneira falsa e o que eu quero te dizer é o seguinte, é que os caminhos de justiça vão se manifestar, é certo? Deus vai trazer juízo. Você pode ter certeza disso. Todo crente que quiser viver de vida falsa, vida dupla, na igreja, eu falo aqui para crentes que são experimentados, tá bom? Os irmãos conhecem bem, tem os irmãos na caminhada, que é o caso do teu irmão que está começando agora, está caminhando, já está ouvindo a palavra nessa dimensão. Entende? Está caminhando, está começando a conhecer o Senhor. Deus está querendo revelar a aliança para ele. É diferente. Deus tem um tempo com ele. Entendeu? Você tem um tempo, ó. Agora, tem irmãos que conhecem já o Senhor, conhecem o Evangelho, conhecem a palavra da justiça e querem ficar andando, sabe? Com um pé lá e um pé cá. Irmão, o juízo vai ser severo. Deus é firme porque todos os seus caminhos são juízo, diz o texto. Tá bom? Então, irmãos, para a gente poder encerrar, vamos aqui avançar em nome de Jesus. Bom, abra por favor Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, 10. Vamos lá. É 11, né? 11. É o 11 mesmo? Não, desculpa, irmã. É Romanos 10. Romanos 10, versículo 19. Desculpa.
É isso mesmo, 10:19. Desculpa, 10:16. 10:16. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja, e era comum ele citar esse exemplo, ele dizia, olha, para todas as comunidades que criam no Evangelho, olha, Israel foi posto como exemplo na história para nosso respeito, para nos servir de correção e exortação para a nossa vida. Então ele sempre escreveu isso, sempre que você quiser se lembrar da sua trajetória como cristão, olha para a história de Israel, vê o que aconteceu com eles lá. Tanto para aqueles que foram desobedientes, quanto para os que foram obedientes. Então, ele sempre citou, ele sempre usava nas cartas dele. E ele está falando aqui, no versículo 16, o meu título aqui é Israel não pode alegar falta de oportunidade. Não tinha como ninguém, na presença de Deus, alegar, dizer que não teve oportunidade de conhecer a aliança, de conhecer o Deus verdadeiro, porque, de certa forma, Deus sempre vai criar um modo, um meio de anunciar o Evangelho. Quer seja para uma pessoa pregando para você, ou te visitando, você andando no caminho. A Bíblia diz que até que as coisas foram criadas evangelizam, né? A criação testemunha, não é verdade? A criação, você andando, o sol, olha que lua, rapaz, deve existir um Deus mesmo, né? Deus faz até isso, foi feito para poder te evangelizar, meu irmão. Não tem como, é indesculpável você dizer que não conhece a Deus, entende? Deus visita no íntimo, né? Então ele está dizendo isso, ó, Israel não pode alegar falta de oportunidade. Ele fala assim, ó, versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Interessante isso, né? Nem todos obedeceram ao Evangelho. É todo mundo que obedece ao Evangelho, irmão? Porque diz Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem será que deu crédito ao que nós estamos anunciando e pregando? E assim, a fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir, tá bom? E a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Está escrito, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Então Paulo está explicando o seguinte, olha, Deus certamente visitou todas as nações e fez conhecer a palavra dessa aliança, para que todos tivessem a capacidade de ouvir o testemunho e que a verdade que está no coração de cada um viesse à tona. Por que eu digo a verdade de cada um viesse à tona? Porque a Bíblia diz o seguinte, não fostes vós que me escolheste. Não está escrito isso? Sim. Jesus não falou isso? Não foi você que me escolheu. Jesus fala isso na Bíblia, não foi você que me escolheu. Eu escolhi a vós outros. Então, ele disse, quem dá o primeiro passo na sua direção é o próprio Deus. É Deus que vem na sua direção e te escolhe e te chama para você conhecer a aliança, né? Então ele quer dizer isso. Então todos tiveram a oportunidade de serem visitados pela misericórdia de Deus, para conhecerem a aliança. Só que nem todos vão obedecer o Evangelho. Entende? Você vê lá Jeremias pregando 40 anos, testemunhando contra a nação. Jeremias anunciando, olha, vai vir, Deus vai trazer uma nação, vai ajuizar contra vocês, vocês têm que gerar um arrependimento verdadeiro, vocês precisam honrar o Deus da aliança, vocês têm que deixar o filho de vocês, olha o dia que eles estão andando. E Jeremias ficava pregando. Vocês lembram que ano passado teve um evento, né? O pessoal de Gaza enviou várias pessoas e entraram em Israel e assassinaram as pessoas, né? Estava tendo uma festa rave no deserto, que eles invadiram a fronteira. Vocês lembram? 9 de outubro. 9 de outubro, isso mesmo, foi em outubro. Entende? Então, um monte de filho de judeu ali, filho de gente honesta, filho de gente íntegra. Os filhos dele, tudo andando desencaminhado. Estavam onde? Vivendo no mundo, cultuando a deuses estranhos. Estavam lá, entendeu? O que aconteceu? Veio o juízo, veio a espada no deserto, irmão. Entende? Deus tem avisado? Deus tem avisado. Deus não ministra misericórdia, Deus visita no íntimo. Entende? Então, hoje em Israel, se você for fazer um estudo, quantos são aqueles que realmente preservam no conhecimento do Messias? É muito pouco, é 0,0,0,00. A maioria ali é cidadão, israelense, está ali, entendeu? Participa das Forças Armadas, os caras são inteligentes, né? São estudados, coisa e tal. Mas a maioria ali, ninguém pratica o judaísmo na essência, são muito poucos, entende?
E o que eu quero usar esse exemplo porque nos dias de hoje, Deus também está anunciando às nações no Evangelho: olha, eu vou voltar, em breve eu vou vir buscar a minha igreja. Será que você vai estar lá com ele naquele dia? Eu quero estar, meu irmão. Eu quero que todos nós estejamos na presença do Senhor naquele dia, sendo resgatados por Deus, sermos salvos. Porque o que importa, meu irmão, é naquele grande dia, diante do Senhor, o que nós vamos apresentar como obras diante dele, né? Entende? O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Vamos apresentar que nós fomos cristãos de banco, sentamos 30 anos, para poder acabar depois de um culto, comer um bolinho, confraternizar, entendeu? Cada um vai para a sua casa, cada um vive a sua vida. É esse evangelho que a gente quer? Não, irmão. A gente não quer esse evangelho, não. A gente pode estar vivendo uma medida que Deus reservou para a gente agora nesse estado. Mas a gente sabe que o nosso chamado, a nossa medida não é viver assim. A gente sabe que todo mundo aqui tem um chamado, tem dons de Deus. Todo mundo aqui tem o poder de ser usado por Deus, sabe? No testemunho, na pregação, testemunho de vida, aonde você estiver. Então é isso, que vale a pena, como o Anderson falou, honrar. Deus, quando a Bíblia fala que Deus vai te honrar, Ele vai te constituir um testemunho na terra. É isso. Ele vai te honrar sim. Ele pode te dar bens, pode te prosperar. Você pode ser um cara muito próspero com a sua empresa, com tudo. Mas o que você faz com isso tudo? Você honra a Deus ou você dá migalha? Então, toma aqui 100 reais aqui. O cara está com 2 milhões na conta, entendeu? Entende? Não é para isso. Então Deus chama a gente para nós honrarmos a Deus com tudo que nós temos. Com família, com filhos, com bens, com tudo. Com a profissão que Ele te deu. Tudo que você recebeu é um dom para que você venha reverter isso para honrar a Deus e a aliança que Ele tem contigo. Amém? Então, amados, para nós encerrarmos aqui, já são 11h06, eu vou ler aqui um texto em Jeremias, que eu separei. Jeremias, você pode abrir Jeremias 17. Aleluia. Olha, Jeremias 17, 9 diz o seguinte, ó: enganoso é o coração. É enganoso ou não é? Sim. Se você tentar se relacionar com Deus pelo teu coração, o que vai acontecer? Vai dar errado, né? Se você quiser se relacionar com Deus pelo que você está sentindo, o teu coração vai te enganar. Porque Deus diz que o coração do homem é enganoso. Dele provém maus testemunhos, dele provém sentimentos ruins, facções, divisões. É do coração. O que a tradição evangélica fala? As falsas vozes? Não, que é no teu coração. O importante é você ser bom de coração. Tá bom? Entendeu como é que eles são maliciosos? É mentira. É mentira. O texto bíblico diz que o coração do homem é enganoso. Você não pode se relacionar com Deus pelo que você está sentindo. Você tem que se relacionar com Deus pela verdade da revelação quem Ele é. Eu sei quem é Cristo. A revelação quem é Cristo, eu sei quem é. Aquela é a revelação. O teu coração vai dizer o quê? Não vai esse caminho não. Não é bem assim não. Esse Deus é muito severo. Não serve esse Deus não. Entendeu? Serve um outro Deus aqui, ó. Serve esse Deus aqui, ó. Que aí Ele não te exige nada. Você pode fazer tudo. Entendeu? O teu coração vai dizer isso. Só que o Deus Todo-Poderoso não. Ele te quer por inteiro. E Jeremias está escrevendo isso, está registrando. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O que diz aqui? Desesperadamente corrupto. O coração do homem é corrupto. Tá bom? Quem o conhecerá? Aí diz aqui, versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus sonda o coração de todos nós aqui. Ele olha no íntimo, por dentro. Entende? E prova os pensamentos. É o que você está pensando. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o que a pessoa é na essência, o que ela carrega como verdade ou mentira dentro dela, vem à luz, se manifesta. Entende? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são da verdade, ouvem a verdade e seguem Ele. Entende? Porque quem é da verdade não tem como seguir a mentira, irmãos. É impossível, não tem como. Por quê? No coração dele, o que está rodando lá? O Espírito, a divina semente. Ele semeou algo na eternidade, nós falamos. E quando você está aqui nesse mundo, tomando forma aqui nesse mundo que nós conhecemos, ao ouvir a palavra de Deus, teu coração é exposto. Paulo não disse que nos últimos dias, Anderson, os desígnios dos corações dos homens vão ser expostos, não é isso? Tudo que está dentro do coração do homem vai ser exposto, não é isso? Aí, ó. Você é isso aqui, ó. Você sempre foi isso aqui.
andou 50 anos de vida, andou na igreja, andou errante, andou na igreja, andou fazendo prática de iniquidade, andou na igreja desonrando a Deus, desonrando a mulher, desonrando os filhos, praticando obras carnais. O que você acha que vai acontecer? O coração do cara vai ser exposto. Não tem como, entende? Deus está falando que realmente é dessa forma, tá? Bom, ele fala no versículo 5, no capítulo 16, ele fala assim, olha: porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vá lá lamentá-los, nem te compadeça deles. Deus falando para Jeremias, tá bom? Deus falando para Jeremias, olha, você Jeremias, não fica choroso não fica intercedendo por essa gente não, porque eu não vou te ouvir. Então, quer dizer, Deus fala para o profeta, não adianta você vir até mim, orar por essa gente, que essa gente eu já determinei uma sentença sobre elas. Então não adianta você ficar de luto, chorando, meu Deus, não faz isso. Não desce a casa do luto, sai daí. Porque ele fala o seguinte, olha o que ele fala: porque desse povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Que duro, né? Você ouvir disso, Deus falando isso contigo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder de salvar, tem o poder de resgatar e tem o poder de lançar, de derribar, de construir, de destruir. Ele falando para Jeremias: desse povo, dessa gente, eu tirei minha misericórdia. Nem que você fale, que você grite, eu não vou te ouvir. E diz ali o texto que Jeremias tenta interceder 3 vezes pela nação. Senhor, mas não é bem assim. Senhor, por isso que ele fala assim, desse jeito com Jeremias. Eu quero te dizer o seguinte: sobre a sua vida e no dia de hoje, Deus nos dá a oportunidade de você conhecer a aliança e fazer parte dela. Faça parte da aliança. Persevere na verdade da palavra de Deus. Honre a Deus. Não siga o seu coração. Não ouça o seu coração, porque ele vai te trair, ele vai te enganar. Ouça a voz que o Senhor te diz que existe uma porta aberta para que você entre por ela e você participe da aliança eterna. Ele te promete perdão eterno. Ele te promete sarar as tuas dores, as tuas enfermidades, enxugar as tuas lágrimas do teu rosto. Tudo que te passou de trauma, de sofrimento, ser sarado em Deus. Então, irmãos, vamos orar e pedir a Deus para que essa fidelidade se manifeste em nós. Aleluia. Porque quantos cristãos que vocês conhecem, irmãos, que estão cansados do Senhor? Tem cristãos, irmãos, que caminham no meio da casa do Senhor e se cansam do Senhor, se cansam de estar na presença do Senhor, se cansam de ter comunhão com os santos, se cansam de sentar e ouvir a ministração, se cansaram, é um enfado sentar, ter comunhão com a igreja. Meu Deus, irmão, isso é disciplina. É muito duro falar isso para vocês. Vamos pedir para que esse poder de Deus visite a nossa casa, a nossa família, para que o poder do Senhor visite a nossa descendência, os nossos filhos, para que eles sejam fiéis a essa aliança com Deus. Porque essa aliança vai fazer com que eles enxerguem o Rei da Glória vindo para resgatar eles também, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu vou ficar por aqui, tá bom? Vamos encerrar aqui a palavra do Senhor, nós vamos orar.